E ó, sentei aqui agora com o professor Luiz Nardi, que é um especialista em diabetes e pé diabético. Ele é, inclusive, o professor convidado lá da capacitação em pé diabético, tem aulas lá. A galera elogia demais, Luiz, tuas aulas. Muito obrigado, a gente fica feliz por isso. Exatamente, eu fico sempre ali monitorando, a galera gosta demais, tá? E, gente, aproveitei para bater um papo com ele aqui, né, para poder... Primeiro, obrigado pela parceria de sempre, tá? E por dividir aí a mesa lá, a gente fez a mesa redonda. Foi sensacional para mim como profissional, professor. É, né, cara? Foi uma realização. Que legal, que legal. Estar com você, com o professor Alessandro Guerra, realmente uma realização profissional. Para mim, assim, foi um alcance profissional estar junto aí com você, com o professor Alessandro, e aliás, assim, num evento como esse, falando e compartilhando a respeito de podologia. Legal. Tu já tinha vindo no ano passado também, né? Sim. No congresso. É a segunda versão. E aí tu palestrou também sobre pé diabético. Foi. Só que no congresso anterior, na versão anterior, que foi o segundo CPP, nós falamos a respeito mais de avaliação, do papel do podólogo nesse cenário de avaliação. E hoje a gente tratou nessa mesa redonda do aspecto do atendimento humanizado. Sim, é relevante a questão do atendimento humanizado, mas trazendo esse aspecto fisiológico, fisiopatológico, num ambiente de tratamento humanizado. Verdade. E não tem como você dissociar, né, cara? Uma coisa está relacionada com a outra, então você acaba que, quando olha muito a parte técnica de fisiopatologia e esquece a parte humana, você erra na mão. Se você for muito humano, não tiver a técnica, não tiver o olhar científico, você também não consegue ajudar tanto. Então você tem que ter esse equilíbrio, né? Tem que ser bom em todas as coisas, né? E esse equilíbrio, professor, ele tem que realmente existir. Porque o paciente ele vai sentir o seu conhecimento técnico no resultado do tratamento e vai sentir também nesse cuidado, nesse acolhimento, na forma com que você o trata desde que ele adentra a sua clínica e já tendo aquela observação não só como pessoa, mas tecnicamente falando. Como é que ele anda, como é que está o calçado dele, quaisquer alterações você já começa a observar nesse ponto. Mas é necessário um acolhimento, é necessário uma empatia, é necessário de nós, profissionais da podologia, a gente se colocar no lugar do outro, porque não é fácil. A probabilidade de ter uma lesão, uma ferida, quem dirá aceitar a própria doença. Verdade. E vem cá, você além de podólogo é farmacêutico. Exatamente. Você era farmacêutico e fez podologia ou você era podólogo e fez farmácia? Não. Farmacêutico, primeira formação de nível superior. Com 6 meses de formado, eu fui convidado para dar aula de farmacologia numa escola de podologia. Porém, nesse cenário eu me apaixonei por isso. Que legal. Fiz podologia, fiz a especialização e aí me tornei o docente de várias outras disciplinas nesse cenário. E assim, hoje eu faço superior de podologia. Legal. Tá? Avancei nessa questão dos estudos, desse aprofundamento, que foi justamente aqui dentro desse evento maravilhoso que a gente tratou, que a gente precisa. Mas a primeira formação foi farmácia, mas eu acredito, professor, que foi só a puxada. Foi só para te pescar ali, né? Exatamente. Muito legal. E aí você hoje tem clínica ou você trabalha só com a parte educacional? Somente curso na parte educacional, na parte de palestras. Roda o Brasil inteiro aí dando... Justamente. Graças a Deus, não só as palestras, os cursos, já hoje não mais, mas eu posso dizer, eu sou um ex-professor universitário, já tive essa oportunidade também. O curso hoje, não falando do nome, enfim, a questão, a Anhanguera, né, que é um curso superior, eu fui convidado para ajudar a montar o curso de podologia deles. Pô, legal. Então, assim, quando eu poderia dizer que a farmácia, né, o curso de farmácia me colocaria nesse lugar. Então, para mim, é uma satisfação sem tamanho. E como é que veio essa paixão pela diabetes e pé diabético, né? Você entrou na podologia e você já tinha essa formação de farmácia, e como é que você olhou, como é que você viu ali essa oportunidade e essa grande importância que a podologia tem de cuidar do paciente diabético? Ótima pergunta. Foi justamente dentro da própria escola na qual eu fui convidado para dar aula.
E lá dentro já existia o curso de especialização técnica em pés diabéticos. Aliás, existia até na oportunidade um centro de atendimento podológico ao portador de diabetes ligado ao SUS. E ali eu fui convidado para dar aula também para esses profissionais, novamente de farmacologia. E aí a professora, a proprietária desse local, ela falou assim, por que você não faz uma pós em diabetes? E daí foi o que eu fiz. Eu realizei uma pós-graduação em diabetes, fiz uma pós-graduação em docência. E nesse cenário, somente nesse percorrer, professor, eu fui entendendo essa importância e fui avançando nesse espaço, nesse mercado educacional para trazer a importância do podólogo no que se diz respeito a diminuir o número de amputações. Legal. E aí é como aquela música diz, é caminhando que se faz o caminho, né? Você foi fazendo, foi aprendendo, foi aplicando, foi encontrando as oportunidades, né? Foi se desafiando, porque não deve ter sido fácil em vários momentos, né? Desafio. Eu falo para você que existe a nossa capacitação técnica, na verdade eu digo assim, é muito importante a nossa capacitação, mas é muito importante também eventos como esse, oportunidades dessas com você nesse podcast, esse network. Uhum. E é o que os profissionais da podologia também devem e precisam fazer. Porque assim, as oportunidades, elas não devem ser só para mim, só para você. Tá? A partir de nós, essas oportunidades, elas têm que crescer. Essa questão educacional sobre o pés diabéticos, falando no quesito avaliação, falando no quesito prevenção, você e eu, como profissionais referência na podologia, devemos disseminar. Sim. Para que amanhã, não somente você e eu fale, mas muito mais pessoas estejam tratando a respeito desse assunto. Maravilha. Quando você for no Rio, você te levar lá no estúdio para a gente gravar uma edição completa. Quero saber mais da tua história, quero que você conte mais, acho muito legal. Eu gosto muito de compartilhar, porque eu vejo que você é uma inspiração para muita gente, né? Você é um cara muito querido aí na podologia, então com certeza a gente vai fazer isso. E os próximos cursos? Fala um pouco da tua agenda, onde é que você vai estar nos próximos meses. A galera que quiser te acompanhar aí, fazer curso com você. Vamos lá, pessoal. Eu vou estar agora, dia 27 de outubro, no Congresso Santista de Podologia, ministrando uma palestra a respeito da importância da capacitação técnica do podólogo frente ao atendimento podológico em portadores de diabetes. Dia 10 de novembro eu volto para o Nordeste. Eu vou estar presente num curso em João Pessoa. E dia 20 em Goiânia, na Unifil Goiânia. Legal. O pessoal convidou para dar um curso de capacitação pro pessoal que está fazendo a graduação. Show. E daí a gente segue a agenda. Maravilha. Aí no ano que vem. Vou colocar o Instagram dele aqui na descrição do vídeo, para a galera te encontrar no Instagram, né? Qual que é o teu arroba? Prof. Luiz Nardi. Você vai conseguir me encontrar no Instagram. Aliás, fica o convite também para você participar do meu grupo de estudos sobre pés diabéticos no Telegram, que também é Prof. Luiz Nardi, onde você vai encontrar mais de 500 artigos científicos, livros em PDF que podem ser distribuídos, que podem ser divididos, vídeos, artigos científicos, enfim. Tem uma gama de material gigante com download gratuito que você pode simplesmente baixar, se capacitar e assim se estimular a fazer parte desse cenário podologia no cuidado ao portador de diabetes. Maravilha, muito bom. Então, galera, ó, aproveita aí, segue ele lá no Instagram, no Telegram. Eu já estive lá nesse canal aí, é bom demais, hein? Tem muita coisa boa lá. Tem muito conteúdo. A gente reclama muito que falta capacitação, mas falta da gente também atitude em buscar conhecimento técnico e literalmente sentar para a gente estudar, porque não tem outro caminho, é só no estudo. Tem que ter dedicação, tem que ter esforço, né? Colocar isso como prioridade, né? Como foi falado bem hoje, professor, a gente tem que abdicar tempo para isso, sim, da família, de uma diversão, então não tem outra forma. Verdade. É literalmente sair da zona de conforto e a gente estudar, se capacitar, para que a gente consiga oferecer um tratamento de resultado e salvar pessoas portadoras de diabetes. Verdade. Irmão, mais uma vez, muito obrigado, prazer. Eu que agradeço. Eu te conheci pessoalmente hoje, né? Foi um prazer. A gente já se falava bastante aí na internet, mas pessoalmente hoje estou tendo esse prazer enorme aqui de conhecer ele. E gente finíssima. E ó,
a gente vai estar junto em breve. Quando ele for no Rio, eu vou levar ele para gravar lá no estúdio também, no podcast. Bem, gente, é um grande prazer estar participando dessa gravação, de compartilhar um pouco de conhecimento com você, de conhecê-lo pessoalmente. E se mesmo antes de conhecê-lo, você depositou confiança em mim em fazer parte do seu curso e estar presente aí compartilhando de conhecimentos. Maravilha. Obrigado, tá, cara? Muito obrigado. Mas a gente... O que isso tem muito a ver, né, com a nossa... Primeiro com o nosso tema, podologia, mas humanizada. A gente precisa ter esse atendimento, esse olhar humanizado para o paciente diabético. E a gente estava falando também no bastidores, como a gente, muitas vezes, como professores, a gente ouve alunos que são profissionais uma certa dificuldade de ter essa empatia, relatando muito que existe uma resistência da pessoa diabética em relação ao seu tratamento, né? Ou seja, mas eles são muito teimosos, a gente fala, eles não obedecem, não seguem as orientações, e come açúcar, e come bolo, e não lhe seca o pé, e não hidrata. E aí a gente estava falando sobre isso, né? Sobre esse olhar que a gente tem que ter, entendendo as limitações desse paciente, as condições que ele está. Muitas vezes ele acabou de ter essa notícia que está diabético, que agora precisa de mudar completamente sua rotina, sua alimentação, precisa mudar seus hábitos, né? E aí é muita informação ao mesmo tempo e ele acaba não conseguindo digerir isso, né? Enfim. Então a gente precisa ter esse olhar, precisa entender. Tem uma coisa que eu aplico muito na minha vida que é: se eu te falar uma coisa e você não entender o que eu falei, eu vou mudar a forma de falar, mantendo a mensagem, mas comunicando de uma forma diferente. Porque se eu falar repetidas vezes a mesma coisa, provavelmente a pessoa que eu estou falando e não está entendendo, não vai entender, vai continuar sem entender. Então, às vezes, a gente precisa ajustar. Inclusive, tem a ver com um pouquinho do que estava falando na apresentação, que é a forma... Cada perfil de cliente eu preciso falar de um jeito diferente, né? Preciso me adequar a isso. Então é a reflexão que fica para essa nossa visão mais humana do nosso trabalho junto ao paciente diabético. Eu me lembro sobre essa questão do tratamento com o diabético, de uma situação que aconteceu comigo quando eu atendia lá em Goiânia, né? E aí, até abrindo um parênteses, da importância que nós temos de fazer uma boa avaliação com a ficha de anamnese, que é algo que não pode cair em desuso jamais dentro da podologia. E a gente atende, como o Jonas disse, né? São vários tipos de pessoas, há uma variedade de características de pessoas. Umas vão esconder que são portadores de diabetes, outras vão ter medo de falar, não querem se expor, e é muito importante a gente colocar na ficha de anamnese com a assinatura dele, ele dizendo se é ou não diabético. Porque isso é segurança para nós, certo? A gente está mexendo como se estivesse desatando uma bomba, relógio. Então é muito melindroso essa situação, porém a gente vai falar isso mais à frente. Nesse cenário, a gente começa a entender que não existe protocolos prontos e engessados, sim ou não, gente? Porque cada um tem um problema numa intensidade diferente e de uma forma diferente. E como os dois muito bem colocaram, quando nós vamos orientar um paciente em torno do seu diabetes, nós não vamos valorizar somente as questões do pé em si. Vocês podem concordar comigo que os precursores de um pé diabético, e até nós vamos aí projetar nos próximos slides, sim, é infecção, é neuropatia, as neuropatias, a doença vascular, ok. Mas nós temos como base desta pirâmide, no cenário da causa precursora do pé diabético, a hiperglicemia. E é isso que nós temos que mostrar para o nosso paciente. Até eu dizia para eles, será que falar sobre diabetes num congresso, sobre tipos de diabetes, é chover no molhado, gente? Na verdade, não. Na verdade, nós precisamos reconstruir a nossa característica como profissional da saúde, como podólogos, como podologistas, enfim. Entendendo que nós precisamos mostrar para esse paciente
que é necessário valorizar o seu cuidado. E muito bem colocado pelos professores também, onde foi dito o seguinte, pessoal, cada paciente ele tem que ser atendido de uma forma individual. Nós precisamos entender também que a forma com que eu vou planejar a minha ação educacional, essa ação educacional em diabetes para o meu cliente, vai ser diferente para ele, assim como o Jonas falou na palestra anterior. Cada público, cada pessoa vai recepcionar isso de uma forma diferente. Ela vai entender, ela vai absorver, ela vai valorizar essa mudança de hábito. E essas ações de cuidado, seja a partir da sua glicemia, do autocuidado com os pés, a partir do autoexame, identificando quaisquer alterações, para quem que ele vai trazer, pessoal? Essas alterações, para quem ele deve mostrar essas alterações? Para que eles sejam cuidados para nós, profissionais da podologia. Quando a gente tem o excesso, né, não só da glicose, mas a glicose mais forte ali no paciente diabético, com hiperglicemia continuada no médio e longo prazo, e isso acontece muito devido a ser uma doença silenciosa, né? Eu costumo sempre comparar, quando você começa a ter um pico de hipertensão arterial, você começa a sentir pressão na nuca, dor de cabeça, enjoo, e aí esses sintomas te fazem buscar tratamento. Não, tem que ir no médico, eu não estou me sentindo bem. O paciente está com 300, 400 de glicemia e ele não está sentindo nada. Então, ele fica durante muito tempo com esse quadro e isso vai gerando essa doença arterial, né, obstrutiva, e aí isso vai gerando cada vez mais essa dificuldade de cicatrizar as lesões. Tanto que a gente ouve falar isso popularmente, né? O diabético tem uma cicatrização mais lenta. Por quê? Porque tem esses padrões de obstrução arterial que são comuns, gerando um quadro isquêmico nos membros inferiores. Então, por isso que tem todo esse risco. Soma a neuropatia sensitiva, onde o paciente não sente a dor, lesiona. Uma vez lesionado, tem dificuldade de cicatrização, você está com um problema grave. Porta aberta para lesão, para infecção, bactéria avança, gerando uma infecção bacteriana que pode avançar até o osso, por exemplo, gerando osteomielite, e aí vem toda essa dificuldade, diminuição da imunidade, que é o quadro da fisiopatologia geral da diabetes, e por isso, então, acaba gerando essa necessidade de amputar. Mas o diabético, dentro da microangiopatia, ele vai ter afetado também os seus rins. Se eu tenho os meus rins afetados, lá existe um hormônio que é liberado, Jonas, através do rim, que vai produzir células sanguíneas, que é um hormônio chamado eritropoetina, que vai fazer com que haja a eritropoiese. O que significa isso? Significa que o meu corpo vai entender a necessidade de fabricar mais células sanguíneas. Aonde é fabricado as células? Aonde o nosso corpo confecciona as nossas células? Aonde? Medula óssea, né? Está lá principalmente nos ossos longos, tá? Então aí existe um hormônio que sai lá do rim, tem nada a ver com a parada, né? Vai lá, manda um hormônio chamado eritropoetina, que vai ativar a manifestação e a fabricação de novas células. Por que é importante a célula, por exemplo, vermelha, que é a hemácia, o eritrócito? Por que é importante dentro disso que a gente está falando de neuropatia, vasculopatia? Porque é ela que vai levar a hemácia, que é uma célula anucleada, não tem núcleo, mas dentro dela existe chamado um grupo M, e lá dentro é fixado ferro. E esse ferro ele se conecta com oxigênio para fazer a troca gasosa lá na capilaridade. Então lá nas extremidades, por exemplo, do dedo, vai chegar o oxigênio, ele vai tomar o gás carbônico e vai deixar o oxigênio oxigenando aquela localidade. E só para finalizar, realmente, que o nosso tempo já tem uma tela vermelha aqui, gente. Eu queria ficar aqui até amanhã, né? Quando a gente fala de pé diabético, dá para ir embora e discutir bastante tempo, né, gente?
Mas toda essa parte fisiológica e fisiopatológica que o professor explanou e o professor Jonas Campos também falou muito bem, nós podemos fazer parte, trabalhando na avaliação de risco do meu paciente portador de diabetes. Porque através de técnicas de exame de instrumentais específicos, eu já ouvi muitas vezes falarem, esse monofilamento, esse seu diapasão está ultrapassado. Eu falei, me conta a novidade que você está fazendo na sua clínica. Eu não uso, então a minha está melhor. Porque, gente, o padrão ouro de avaliação é fazer algo pelo paciente. Eu ficar sem fazer nada, eu acho que está longe ainda, não é verdade? Então, me coloco no lugar do paciente, eu faço aqui para mim entrar num cenário onde eu identifico se existe ou não as neuropatias, em que grau elas estão, se existe uma obstrução vascular e se está num grau grave ou num grau onde que eu possa planejar um tratamento para o meu paciente, porque na maior parte das vezes existe um grau de obstrução no paciente. Mas se eu o conheço clinicamente falando, eu raciocino clinicamente e planejo um tratamento seguro. Só que é somente a partir dessa avaliação, da interpretação desses dados clínicos, em cima de tudo que os professores falaram, é que eu vou conseguir planejar um tratamento. É uma brincadeira que eu gosto de fazer, gente, que, usando aqui já dos professores, você trabalhar com uma pessoa com diabetes é a mesma coisa de você ir para um campo minado, um soldado, e você está ali, rastreando a bomba. Sim ou não? Você sabe onde está? Mas, através da podologia, eu consigo entender onde estão os danos e como estão esses danos, através de um monofilamento, através de um diapasão, através de um Doppler vascular portátil. Só que eu preciso ter empatia, eu preciso ter humanismo. Só que, ao mesmo tempo, eu preciso ter conhecimento científico. Senão, de nada adianta fazer um exame desse, não saber interpretar os dados clínicos. Eu acho que é isso.